Oi, colegas. Meu nome é Isabelle Sacramento, eu sou juíza de direito aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. E a convite da Abraminge, estou aqui para falar sobre a questão da fiscalização nas unidades de acolhimento institucional. Então, é uma aula simples, é uma conversa, na verdade, são poucos minutos para a gente tratar sobre a fiscalização nas unidades de acolhimento. Quem fiscaliza, quais são os atos normativos que regem a matéria e quais são os poderes que os fiscalizadores têm ao atuar nesse mistério de fiscalização. Então, para fiscalizar, fiscalizar, para tratar da matéria, eu vou apresentar um material bem simples, só para a gente saber mais ou menos qual o caminho que a gente vai estar conversando. Quando a gente fala da fiscalização das unidades de acolhimento, a gente tem que ter em mente quais são os aspectos que o órgão fiscalizador ele tem o poder e, mais que isso, o dever de analisar quando da sua visita às unidades de acolhimento. São requisitos que dizem respeito à necessidade de manutenção da dignidade das crianças que estão ali em situação de acolhimento, a salubridade, a questão da fiscalização e todos os direitos que a Constituição Federal e o ordenamento jurídico assegura a esses seres em desenvolvimento. Então, não é ver só se a unidade de acolhimento, se ela está funcionando bem, é ver se durante essa institucionalização, se essas crianças estão sendo seus direitos preservados. Então, vai desde o direito à alimentação, ao direito a uma moradia digna, até o direito à convivência familiar, já que é mistério dessa unidade de acolhimento fazer com que esse direito também seja preservado durante a visita dos seus familiares ou família extensa. Então, a gente vai tratar da introdução, uma contextualização breve, depois dos entes responsáveis pela fiscalização, os atos normativos que regem essa matéria, os prazos e periodicidade dessas fiscalizações, os requisitos e uma breve conclusão. Então, apresentado o panorama geral do que vai ser o tema da nossa conversa, eu passo agora a falar da contextualização. Então, quem são os seres responsáveis por essa fiscalização? Quando a gente pensa em crianças em acolhimento institucional, a gente parte da ideia de que eles entraram ali, foram inseridos naquela situação de institucionalização por decisão judicial ou então numa situação de emergência feita pelo Conselho Tutelar e referendada pelo órgão judicial. Então, assim, parte do pressuposto de que o Poder Judiciário foi quem inseriu aquela criança naquela unidade de acolhimento. E se ele o colocou lá, ele é responsável pela custódia dessa criança durante todo esse tempo. E a gente não fala aqui no sentido específico de guarda, né? O Poder Judiciário ele não vai ser o guardião dessa criança, mas ele vai ser um tutor da forma como esse acolhimento está sendo feito. Então, principalmente, o Poder Judiciário ele é responsável por essa fiscalização. Isso pode ser feito de diversas formas, ele pode ser feito de uma forma ordinária, né, através de uma periodicidade que a gente vai ver mais para frente, ou então de uma forma extraordinária, quando houver qualquer espécie de denúncia por qualquer do povo. O Ministério Público, né, o Ministério Público também é responsável por essa fiscalização, porque ele tem a função constitucional e institucional de zelar pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, se ele tem responsabilidade por essa fiscalização, por essa tutela judicial, durante quando as crianças estão fora da institucionalização, muito maior é a responsabilidade dele quando eles estão lá dentro das unidades de acolhimento. Os conselhos tutelares, pelo mesmo motivo, são responsáveis também pela guarda e defesa dessas crianças, quando estão fora do ambiente institucionalizado, também o são quando entram nesse acolhimento. Os órgãos executivos e municipais e estaduais, aí a gente fala dos conselhos dos direitos das crianças e do adolescente, a gente fala de todos os órgãos que têm atuação direta ou indiretamente na proteção e defesa dos direitos das crianças e do adolescente. E a gente tem também, por último, os órgãos de controle externo, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas. E por que esses entes, eles também assumem essa missão de atuar por essa fiscalização? Porque na maioria das vezes, essas unidades de acolhimento institucional, elas recebem recursos públicos para o seu funcionamento. É bem verdade que há muitos casos de unidade de acolhimento institucional que eles recebem ajudas privadas, né, são mantidos pela sociedade civil em geral, mas ainda que haja essa manutenção pela sociedade civil, em algum momento ele vai receber essa verba pública. Recebendo verba pública, cabe o controle pelos órgãos de controle de gastos públicos. Quais são os normativos que regem essa questão da fiscalização das unidades de acolhimento institucional?
E antes de a gente falar sobre os normativos, é importante a gente pensar também que quando a gente fala de fiscalização das unidades de acolhimento, né, aqui a gente está tratando especificamente das unidades de acolhimento institucional, porque foi o tema que me foi passado pela Abraminge. Mas todas as diretrizes que tratam das unidades de acolhimento institucional, elas também tratam das unidades de acolhimento familiar, através do sistema do serviço de acolhimento familiar. Então, se o Ministério Público pode fiscalizar o acolhimento institucional, ele também pode fiscalizar, pode e deve fiscalizar o acolhimento familiar. É lógico que vai ter que ter alguma adequação, uma parametrização, porque o normativo vai ser o mesmo, mas a adaptação faz-se necessária porque a gente não vai pensar numa unidade de acolhimento familiar, né, na casa das pessoas, dos acolhedores, como uma situação geral que vai precisar de um alvará sanitário, de fiscalização da vigilância sanitária. Isso não vai ser necessário, mas ele vai ter que ter um controle de higiene mínimo necessário para que aquela criança viva bem. Né? Então, voltando aos normativos, a gente fala da Constituição Federal, no artigo 227, é aquele artigo mãe, né, da proteção dos direitos da criança e do adolescente, que fala da responsabilidade da sociedade, do Estado e de todos para a proteção das crianças e do adolescente. Aí a gente vem para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata do assunto dos artigos 90 a 101 e mais especificamente nos artigos 94 e 95. Então, esses dois artigos eles são muito importantes para dizer quais são as diretrizes para a fiscalização dessas unidades de acolhimento institucional. Posteriormente, a gente vem para a Lei 8.742, de 1993, que, na verdade, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Na verdade, ela não vai trazer diretrizes sobre a questão da fiscalização da estrutura física da unidade de acolhimento institucional. Ela vai tratar da fiscalização da unidade de acolhimento no que diz respeito ao seu corpo técnico. Quantos psicólogos, pedagogos, assistentes sociais vão ter naquela unidade de acolhimento? Quantas crianças existem? Então, se eu tenho 10 crianças, eu vou ter quantos psicólogos, quantos assistentes sociais? Então, a necessidade é a questão da fiscalização sobre como está sendo feita a questão do acompanhamento dessas crianças durante o acolhimento. Também temos a Resolução 109 de 2009 do CONANDA, que trata da mesma situação. A Resolução do CNMP de 293 de 2024. Essa resolução ela é muito rica no que diz respeito às diretrizes básicas. Ela traz requisitos mais específicos sobre o que o Ministério Público tem que analisar quando ele faz essa fiscalização. O que é que tem que ter, o que não pode ter, como que o corpo técnico tem que estar adequado, o que é que o juiz tem que fazer, o que é que o juiz não tem que fazer, e todos esses aspectos de uma forma geral. E aí, de uma forma mais específica, a gente tem os planos nacionais e municipais de convivência familiar. Na verdade, esses são atos normativos estabelecidos no âmbito municipal, especificamente, que trata de como que é feita essa convivência familiar. São nesses planos que tratam a questão do acolhimento familiar, do acolhimento institucional, como é a divisão das unidades de acolhimento em relação ao sexo, à faixa etária e tantas outras diretrizes. Tudo isso tem que constar do Plano Municipal de Convivência Familiar. Em relação à periodicidade das inspeções. Então, a resolução do CNMP e o próprio artigo 95 do ECA, ele estabelece que, de forma ordinária, essas inspeções têm que ser feitas de forma semestral, preferencialmente nos meses de abril e outubro. Então, faz uma no primeiro semestre, preferencialmente, e não obrigatoriamente, preferencialmente em abril, e no segundo semestre, preferencialmente em outubro. Então, esse é o compromisso básico. É o começo dos compromissos que se tem com a relação da fiscalização dessas unidades de acolhimento. Ela é feita pelo juiz e pelo Ministério Público, podem ser juntos, podem ser separados, mas é necessário que os dois, durante o semestre, compareçam à unidade de acolhimento institucional e façam essa visita. Feita essa visita, ele olha a estrutura física, ele olha o corpo técnico, ele olha a questão da lotação, e após isso ele emite um relatório e é encaminhado para a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal, ou então para a vara, a depender da estrutura de cada tribunal. Também tem a possibilidade de haver uma inspeção extraordinária. A extraordinária ela é feita apenas em casos de denúncias de irregularidades. E essa denúncia é feita a quem? Ela é feita ao Ministério Público. Então, se o Conselho Tutelar, em algum momento, tem conhecimento de alguma irregularidade feita, ocorrida
dentro da unidade de acolhimento institucional, ele se remete ao Ministério Público e o Ministério Público, extraordinariamente, faz essa inspeção. Da mesma forma como ocorre com a inspeção extraordinária, o membro do Ministério Público vai até o local, analisa a situação geral e também a situação específica que ensejou aquela denúncia, emite o relatório e encaminha para o órgão responsável pela fiscalização da infância e da juventude no âmbito daquele órgão. Então, o que é que se pode avaliar quando dessa visita às unidades de acolhimento institucional? Tem que se olhar a regularidade legal e administrativa, ver se há o habite, se tem o alvará, como é que estão as condições sanitárias, se tem órgão do bombeiro, se tem o alvará de funcionamento do bombeiro, tudo certinho dentro da sua regularidade. Pode e deve olhar se tem a questão dos extintores de incêndio dentro das unidades de acolhimento, como que está o treinamento dessas pessoas que ali trabalham em relação às situações de emergência e tantas outras situações pontuais que fazem-se imprescindíveis na questão da custódia dessas crianças e adolescentes em situação de rua, de risco. Então, ele tem que analisar a questão da estrutura física adequada, como falei, os alvarás de funcionamento, bombeiro, vigilância sanitária e tantos outros. Equipe técnica qualificada e suficiente. Essa é uma questão que quem atua na infância e juventude sabe que a gente sempre está contando com poucos servidores, com um corpo técnico qualificado, mas com um quadro muito reduzido. Então, assim, não é raro de acontecer a gente ter necessidade de assistente social, psicólogo, pedagogo que atue diretamente nas unidades de acolhimento institucional. Então, se o Ministério Público ou o juiz, quando fizerem essa inspeção, se eles verificarem que esse corpo técnico não é adequado, principalmente se confrontar com os textos da resolução do CONANDA e a lei do LOAS. Então, se verificar que esse quadro é diminuto, se eu tenho mais criança do que o corpo técnico consegue acompanhar de forma adequada, então ele pode constar isso do relatório e encaminhar para as autoridades competentes para que procedam com o remanejamento desses servidores. Né? Na maioria das vezes, esses servidores são cedidos de prefeitura, né? O que termina dificultando por causa da provisoriedade desses contratos. Então, são situações muito peculiares que ocorrem em algumas comarcas específicas, não são todas, mas tem esse relato que várias unidades de acolhimento elas encontram-se com um quadro pessoal muito diminuto diante da quantidade de crianças e adolescentes que têm sido acolhidos recentemente. Então, na visita, os entes fiscalizadores também têm que olhar se os direitos dessas crianças estão sendo preservados, se ela está tendo acesso à saúde, educação, lazer e família. Então, esse aqui é o requisito principal que se tem que se analisar em relação à proteção da criança. Né? A gente sabe que as crianças que estão em unidade de acolhimento institucional, elas já estão vindo de uma situação de risco. Elas já vieram vulnerabilizadas por um contexto específico. Então, assegurar que ela tenha acesso à saúde, que ela consiga fazer um tratamento médico adequado, é imprescindível. Né? Em muitos municípios, a gente vê a possibilidade de realização de convênio entre a unidade de acolhimento e a Secretaria de Saúde, para que eles tenham acesso ao atendimento médico prioritário, às vezes até com uma formação de uma rede de saúde específica para atuar naquela unidade, que é muito importante, porque você consegue fazer um acompanhamento mais próximo da evolução da saúde dessas crianças. A educação também tem que se ver que se essas crianças estão sendo matriculadas, se elas estão tendo o atendimento psicológico, pedagógico dentro da unidade de ensino adequada, né? Na maioria das vezes, as crianças são matriculadas em escolas próximas às unidades de acolhimento institucional, até como uma forma de simetria com a realidade fática que a gente tem na vida, né? A criança tem direito de estudar próximo à sua residência. Então, se ela está naquela unidade de acolhimento institucional, é razoável que ela também estude ali próximo. Outra coisa que deve ser vista com muita cautela é a situação da exposição dessas crianças dentro da escola. Porque o que acontece? Às vezes essas crianças ficam estigmatizadas. Elas são levadas pelas unidades de acolhimento para as escolas e terminam virando as crianças do abrigo. Então, tentar quebrar esse estigma é muito importante e isso faz parte tanto de quem vai fazer a inspeção, como da própria unidade de acolhimento institucional, para evitar que essa criança sofra bullying ou qualquer tipo de violência ou discriminação dentro do ambiente escolar. Lazer. Né? A gente sabe que muitas vezes essas unidades de acolhimento elas têm acesso ao lazer durante o fim de semana. Vários tribunais de justiça têm acesso ao programa de apadrinhamento afetivo, então várias famílias às vezes tiram essas crianças para passarem os fins de semana com ela, isso é muito importante, é excelente, mas também tem que ser objeto de fiscalização. Tem também a questão do direito à convivência familiar,
Porque o que é que acontece? Parte do pressuposto que, na maioria das vezes, essas crianças estão vindo de uma situação de risco que, às vezes, é gerada pela própria família. E as unidades de acolhimento, às vezes, tendem a, sem nenhuma decisão judicial, proceder com a proibição do contato dessas crianças com a família. Isso não é possível. Essa suspensão do direito de visita, ele só pode ser feito por decisão judicial. Então, se houver decisão judicial, se o juiz entender que em algum momento a convivência dessa criança com a família vai ser danosa, então ele expressamente proíbe e tem que informar isso à unidade de acolhimento. Se não houver essa informação, o direito de convivência ele é garantido, assegurado pela Constituição. E então cabe tão somente à unidade de acolhimento institucional ajustar a questão do direito de visita com o funcionamento da unidade. Então, às vezes, não é razoável que o direito de visita seja livre, então, normalmente, eles fazem uma questão de agendamento, né? Marca um dia específico para que as famílias possam visitar sem prejudicar o funcionamento da unidade de acolhimento. Mas, se houver, de alguma forma, limitação, sem decisão judicial, desse direito à convivência familiar, tem que ser relatado em relatório para que seja notificada a unidade de acolhimento e garanta esse direito. A questão de transparência e controle social é um dos últimos pontos a serem avaliados, e eles respeitam justamente aquela situação de que a unidade de acolhimento ela recebe recursos públicos para sua manutenção, na maioria das vezes. Não são todos os casos, mas a grande parte ele recebe recursos públicos. Então, a questão da transparência no controle e nos gastos desses recursos públicos ele é muito importante. Então, ele parte do pressuposto que ele está submetido à prestação de contas perante o Tribunal de Contas, e essas contas têm que estar sempre à disposição do órgão fiscalizador, seja ele o Tribunal de Contas, no seu poder ordinário, seja através do Ministério Público ou do juiz de forma extraordinária, quando são feitas essas inspeções. A quem denunciar? Então, como a gente viu anteriormente, as inspeções elas podem ser feitas de forma ordinária e de forma extraordinária. Extraordinárias são aquelas situações específicas em que há alguma situação pontual que está, de alguma forma, gerando violação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, nesses casos, qualquer do povo que tenha notícia de irregularidades dentro da unidade de acolhimento familiar, seja um vizinho, seja um gestor de uma escola pública que tenha tido notícia, seja um agente de saúde que passou por lá, que fez atendimento, então qualquer pessoa, qualquer cidadão tem o direito e o dever, já que é função de todos, de toda a sociedade, zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes, denunciar a violação que pode estar acontecendo naquela unidade de acolhimento. Mas para quem vai ser feita essa denúncia? Essa denúncia pode ser feita diretamente ao Ministério Público, ou pode ser feita ao Conselho Tutelar ou os Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes, seja municipal ou estadual, mas aí esses conselhos, eles encaminham ao Ministério Público para que o Ministério Público, de forma extraordinária, realize essa inspeção. Então, a conclusão que se tem é que quando a gente olha a metodologia, a sistemática, o objetivo das inspeções nas unidades de acolhimento, a gente tem que sempre ter em mente que é assegurar que aquela criança que já vem de uma situação de risco, que já vem de uma situação de vulnerabilidade, que ela tenha dentro dessa unidade de acolhimento, né, respeitado os princípios da excepcionalidade e da brevidade, a proteção mais efetiva. É o Estado, mais do que nunca, tutelando aquela criança de qualquer violação contra tudo e contra todos. Então, é assegurar que vai haver a efetivação do princípio da proteção integral, do princípio da prioridade absoluta, do princípio da convivência familiar e comunitária, principalmente no que diz respeito ao direito à convivência familiar, a resguardar que aquela criança, durante o acolhimento institucional, ela tem o direito de manter contato com os seus pais. Porque o que a gente sabe é que, durante a institucionalização, há dois caminhos a serem seguidos. Ou essa criança vai voltar para a convivência familiar, ou ela vai ser entregue para a família substituta. Se ela voltar para a família natural, que é o que se espera, né, o que a gente trabalha é para que essa criança permaneça no seio da sua família, desde que lá seja o lugar mais seguro para ela estar. Então, se ela vai voltar, é indispensável que esses vínculos tenham sido mantidos, que tenham sido alimentados, que não haja nenhuma ruptura causada pela unidade de acolhimento institucional, porque não faz sentido a gente esperar que esse acolhimento seja breve, que ele seja excepcional, mas que durante esse tempo que ele vive, do tempo que ele viveu, que houve essa violação do direito de conviver.
Imagina uma criança de 3 anos de idade que passa 3, 4 meses institucionalizada. Se ela não tiver o contato com a família, se esses vínculos não forem alimentados, não forem mantidos e até valorizados por parte da equipe técnica, vai ser muito difícil essa readaptação dessa criança, porque cada dia na vida dessa criança é um espaço de tempo muito grande. Os danos desse afastamento são muito maiores, principalmente até os 6 anos de idade, que é o que a gente chama da primeira infância. Então, assegurar que essa criança, durante todo esse tempo, ela tenha esse direito à convivência familiar resguardado, ou então, se achar que não é o caso dela ser reinserida no seu familiar, que ela esteja sendo preparada para ser colocada em família substituta. A criança, ela é o protagonista desse processo do acolhimento institucional. Se não for para ela que a gente está trabalhando, para ela que a gente está atuando, não faz sentido. Então, o foco é ela, é que ela esteja bem para voltar para casa ou para ir para um novo lar, mas que ela seja sempre o objeto da nossa atuação. E também a questão da responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Todos nós somos responsáveis por aquela criança. Todos nós. Eu, como cidadã, eu, como mãe de família, eu, como juíza de direito, tenho um dever de proteger aquela criança contra tudo e contra todos, contra os pais dela, contra o Estado e contra todos. Então, assegurar que esse acolhimento institucional ele vai ser o mais benéfico, o mais rápido e o menos danoso possível para ela, é a matriz de toda essa fiscalização e da atuação da Justiça da Infância. Então, o que a gente tem sempre que ter em mente e não perder em nenhum segundo de vista e do pensamento é de que ela foi institucionalizada, ela já sofreu violações, ela já foi violentada de alguma forma, seja física, emocional, ela já foi violentada. Então, para ela estar naquele lugar já é uma violência. Ainda que a gente esteja atuando no propósito de protegê-la, de resguardá-la desses riscos, para ela, como sem desenvolvimento, ela já foi tirada do ambiente que para ela era seguro. Deixou de ser seguro no momento que ela sofreu uma violência. Mas na mente infantil, essa ruptura com esse lar de referência já é uma violência. Então, atuar para que esse acolhimento seja breve, seja excepcional e, mais que isso, que ele seja saudável para essa criança é muito importante. Então, pensar que, de todo jeito, o melhor é que ela não estivesse lá, mas já que ela está, que ela fique durante esse tempo de uma forma saudável e que isso seja uma lembrança na vida dela, mas que não seja uma lembrança mais danosa do que o que ela vivenciou dentro do seu ambiente. Então, o objetivo é esse, é pensar que a gente está para atuar o mínimo possível, que aquela criança precisa sair daquele lugar, por melhor que ele seja. Ele não é o ambiente dela, não é onde ela cresceu e onde ela pode ou não continuar crescendo, mas é o lugar que ela precisa passar, e passar de uma forma leve, de uma forma salutar. Lia Luft sempre fala que a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias. Então, nossa missão como sistema de justiça, como operadores de direito, como rede de proteção, sistema de garantias, é assegurar que o chão do asilo ele seja seguro, que ele seja limpo e que ele seja preenchido por pessoas que estejam realmente imbuídos do direito e do dever de proteger essas crianças durante essa transitoriedade. Então, obrigada pela atenção, meu nome está aqui, meu e-mail está à disposição. Obrigada, Abraminge, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante.